Olá, irmãos, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Hoje eu quero falar um pouco sobre o oitavo rei. Ou seja, depois que Francisco morreu, tem um monte de vídeo falando sobre essa questão. Por quê? Porque muita gente acreditava que o Francisco é o oitavo rei, mas agora ele morreu. Agora as pessoas estão dizendo, não, o oitavo rei é o próximo Papa, o próximo Papa agora vai ser o Anticristo, o próximo Papa agora vai ser Satanás. Irmãos, quero falar para vocês um pouco sobre essa questão, para que nós entendamos a profecia. Quando a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse 17, a besta que viste era e já não é. Ela está querendo mostrar para nós que aquela besta que João estava vindo, ela era, mas já não é. É um período que a besta não estava sendo, ou seja, ela já tinha sido. A besta era e já não é. Nesse período que o João está vendo essa visão, a besta não era. Então, o que acontece? Mas muita gente, pensa que ali está se tratando apenas de pessoa. E nesse vídeo eu vou explicar o que Deus queria mostrar para nós. Ele queria mostrar que aquela besta que não era ia ter 7 reis. Ia ter 7 reis, que é 7 papas. E quando começou essa contagem dos 7 reis? Quando os papas se tornaram reis. E quando os papas se tornaram reis? Quando ganharam o Vaticano, Quando ganharam o Vaticano ali, quando deram aquele terreno para eles, e eles fizeram o Vaticano, ali ele se tornou rei do Vaticano. Então, desse período, o Senhor queria dizer para nós, olha, vai ter 7 reis. E o 8º será a besta. Mas você não está falando que o 8º não ia morrer. Não está falando isso. E nem está falando também que ele seria o último. Não está falando que ele seria o último. A Bíblia está dizendo que o 8º seria a besta. Por quê? Porque no período do 8º rei, ia voltar ali a supremacia papal 2. Ou seja, a ferida ia ser curada. Vocês entenderam? Não tem mistério aí. A Bíblia não está falando, olha, o 8º não vai morrer. O 8º vai ser até o fim. O 8º não vai ter outro Papa depois do 8º. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia diz assim, o 8º é a besta que subirá do abismo. Ela vai subir do abismo esse 8º. Como assim? O que significa subir do abismo? Subir das perseguições, ou seja, a Igreja Católica na Idade Média matava o povo de Deus, perseguia o povo de Deus. Agora no 8º rei vai subir do abismo essas perseguições. Vai voltar o período da perseguição novamente. Vai voltar a supremacia papal. Por quê? Porque a ferida da besta foi curada. Então isso que nós queremos explicar para os irmãos, que não é a questão que o 8º rei será o último Papa, não pode ter outro Papa, não é isso. A Bíblia não está falando disso. Como eu já falei, se você prestar bem atenção, o que Deus queria mostrar para nós, é que aquela besta que ela só ia ter 7 reis. E no 8º rei seria ali a besta. A besta de quê? A besta que subirá do abismo. A besta que voltava, que é o período da perseguição. Então é uma coisa muito simples de nós compreendermos. Mas tem muitos vídeos aí na internet falando que agora o diabo vai personificar o João Paulo II, o diabo vai vir. Não tem nada disso, irmãos. A profecia de Deus é bem clara, É bem clara o que está acontecendo, É tudo isso que eu falei aqui. Apenas em 2013, ali iniciou o período da supremacia papal com a vinda do 8º rei, Agora o 8º rei morreu. Vai entrar um outro rei. Mas esse rei que vai entrar não faz parte mais de quê? Esse rei que vai entrar agora, por que ele não é o 9º rei? Porque ele não faz parte mais da besta que não era. A besta que não era só teve quantos reis? Só teve 7 reis. Só teve 7 reis. Então, o que vai vir agora, O 8º já começou ali o período do saramento da besta. O que vai vir agora, esse novo rei que vai vir, não pertence mais à besta que não era. Porque pertence à besta que
subiu do abismo. Pertence à besta que já está com poder. Pertence à besta que a ferida mortal foi curada, né? Então é por isso que só tem 8 reis, mas a besta aqui não era, só tem 8 reis, né? Porque essa besta agora, a partir de 2003, ela não dá mais o nome de besta que não era. A besta que emergiu do abismo agora. Agora ela é a besta que emergiu do abismo, que trouxe aquelas perseguições. Você presta atenção, que de 2013 para cá, as coisas ficaram sérias, né? Essa falsa liberdade religiosa está fazendo perseguição, né? Hoje em dia só está faltando, sabe o quê? Deus levantar o seu povo com o poder do alto, para dar uma mensagem desmascarando todo esse engano, que as perseguições já estão. Nós já estamos hoje no período da perseguição. E quem fez isso? Francisco, né? Depois que Francisco entrou, começou o período da perseguição, né? Então, só que agora vai cada dia mais engrossar. Como agora vai entrar o domingo já em vigor, a partir de julho, aí pronto. Aí vai começar a engrossar as coisas, né? Mas o período do saramento da ferida da besta começou em 2013, né? A Bíblia até fala, né? Que a besta ganhará poder junto com 10 reis, né? Por 1 hora. Que começou em 2013, 1 hora profética é 15 dias. Mas nesse caso aí, a gente multiplica por 15 anos. Por quê? Porque não pode ser por 15 dias, né? Então, de 2013 até 2028, dará 15 anos. Então, nesse período, a besta vai reinar com os 10 reis, né? E quem é a besta? A besta é todos que entrar no poder a partir de 2013. Francisco foi a besta. Esse próximo que vai entrar, continua o mesmo trabalho de Francisco, é a besta também. E assim, de agora em diante, de 2013 em diante, todos que entram nesse poder agora é a besta. Porque o período da besta que não era, acabou em 2013. Acabou em 2013, o período da besta que não era. Em 2013 começou o período da besta que subiu do abismo. A besta que agora trouxe novamente as perseguições para o povo de Deus. Então, irmãos, era isso que eu queria esclarecer para vocês, né? Que possa ficar bem claro o ensinamento de vocês, né? Que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas eternamente. Amém. Apocalipse, capítulo 17, verso 8, que diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíra 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também. É ele, o 8º, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Apocalipse capítulo 17 está revelando para o povo de Deus a terceira fase da besta para os últimos dias. A sua primeira fase, a besta que aconteceu no ano 538 até o ano de 1798, os 1260 anos da supremacia papal. A besta que não é, foi quando a supremacia papal recebeu a ferida mortal no ano 1798. Mas o profeta João, ele vê Apocalipse capítulo 13, falando que a sua
ferida mortal foi curada. Sim, a besta que Noé foi do ano de 1798 até a cura da ferida mortal que aconteceu no ano 2013 com a chegada do oitavo rei. E a terceira fase, que é a besta que sobe do abismo, voltando às mesmas perseguições da Idade Média para o tempo presente, desde 2013. A terceira fase é de 2013 até 2028, pois a besta que sobe do abismo, ela, juntamente com os 10 reis, receberão poder para reinar por 1 hora. E 1 hora profética, nós sabemos que é 15 dias. Mas, porém, neste caso, é 15 anos. Do ano 2013 até o ano 2028. O oitavo rei de Apocalipse, capítulo 17, ele é para assinalar a volta da Idade Média, a terceira fase da besta, para assinalar a besta subir do abismo, isto é, subir as mesmas perseguições, torturas e tudo mais acontecerá entre essa 1 hora, que é do ano 2013 até o ano 2020. E, portanto, Apocalipse capítulo 17, quando fala que a besta caminha para a destruição, está falando que esta terceira fase de 1 hora, que é de 15 anos, caminhará para a destruição. É o fim da besta. Porém, quando fala o oitavo rei, não está falando que quando viesse como veio o oitavo rei com Francisco, não está falando que Francisco seria a questão do último Papa, mas está falando que no oitavo rei iniciaria a última fase da besta que caminhará, como está caminhando, para a destruição no final da 1 hora profética que terminará em 2028. E, portanto, o que caminhará para a destruição é essa terceira fase, é esse sistema, o último sistema da besta, o qual nós já estamos vivendo desde 2013. E agora está no YouTube muitas pessoas, criadores de vídeos, adventistas e outros, falando que agora, com a eleição do próximo líder da Igreja Católica, agora será Satanás personificando a Cristo. Outros ainda falam, é um demônio que vai agora levantar dos mortos, João Paulo II, ou se aparecer como João Paulo II, coisas semelhantes assim. Outros falando, não, é Bento XVI que voltará, e coisas assim. Outro falando, agora vem o oitavo rei. Não, tudo isto é heresia, irmãos e irmãs. O oitavo rei foi o líder da Igreja Católica, Francisco, o qual ele entrou no ano 2013 para assinalar a volta da Idade Média. Deus está mostrando neste capítulo 17 para nós, mostrando o tempo. Olha, foi sarada a ferida mortal da besta com este jesuíta, o qual é o oitavo rei. Está entendendo?
Então, era isso que Deus está mostrando. Não estava dizendo, olha, o oitavo rei é o último líder da Igreja Católica. Não, isso é interpretação humana. Interpretação humana. Não com contexto como fala. O que caminha para a destruição é a terceira fase da besta, que durará 1 hora, como já começou em 2013 e terminará agora em 2028. E, portanto, e quem será o próximo? Será o próximo líder, normalmente, como os outros, como fora. O que Deus estava mostrando é que a volta da Idade Média começou com o oitavo em 2013 e agora pode ter mais um, pode ter mais outro. Se esse um entrar agora e morrer de 1 mês ou de 1 ano, pode entrar mais outro, não tem problema. Mas a perseguição já está instalada, como você já sabe. Já está aí a falsa liberdade religiosa, já está o domingo sendo posto por toda parte. É isso que Deus quer despertar o seu povo, que isso começou com o oitavo rei em 2013 e já está terminando essa 1 hora em 2028. É tempo de nós se despertar. É tempo de nós ver a profecia que está se cumprindo desde 2013. Veja no livro O Grande Conflito de L.G. White, verifica o que significa jesuíta. E só pelo fato de Francisco ter assumido no ano 2013 o primeiro líder da Igreja Católica jesuíta, isto é com evidência verdadeira, com fato verdadeiro que ele, Francisco, foi o oitavo rei, trazendo de volta a supremacia papal, a mesma perseguição da Idade Média, que os jesuítas perseguiram pela diabólica Inquisição da Igreja Católica. Agora eles perseguirão unido com todas as igrejas pela diabólica leis que está no estado de falsas liberdades religiosas. Então essa lei do Estado que as igrejas colocaram ao mando desses jesuítas da Igreja Católica é a perseguição final, essa falsa liberdade religiosa. Nós estamos na terceira fase da besta, que começou no ano 2013 e vai até o ano 2028. 1 hora de duração da besta, juntamente com os 10 reis, com as 10 nações poderosas, com os 10 blocos desta terceira fase da besta. Portanto, Francisco foi o primeiro líder jesuíta da Igreja Católica que trouxe de volta a supremacia papal. A besta subiu do abismo. Ele foi o primeiro líder da Igreja Católica desta fase final que durará até 2028. E então será destruído a besta, caminha para a perdição, porque desde 2013 é apenas 1 hora para a destruição deste sistema diabólico que já perseguiu e já matou muitas pessoas, muitos servos de Deus, e agora, nesta última fase, também matará muitos servos de Deus pelas leis falsas de liberdade religiosa. Mas em 2028 chega a sua destruição com o derramamento das 7 últimas pragas. Olá, boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, o quarto anjo no Brasil. Venho por meio deste áudio agradecer pela interpretação da mensagem do oitavo rei pelo nosso presidente. Dizer que estou muito grato, mas muito grato mesmo, pois a interpretação é verdadeira. E pronto, muito feliz mesmo por esta interpretação. Agradeço a Deus e peço que o Senhor continue iluminando o nosso presidente
com a sabedoria do alto. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Amém e amém. O líder da Igreja Católica é o sistema da besta. Ele próprio é a besta. O líder da Igreja Católica. Aquele homem chamado, quer ser chamado de pai. Pois a palavra papa representa pai. E a palavra pai representa Deus. Aquele homem quer ser chamado de Deus. Ele é a besta. Vocês também ouviram a mensagem que o que as igrejas protestantes estão fazendo, protestantes apostatados, unidas com Donald Trump, nos Estados Unidos, é a imagem da besta. Vocês ouviram também nesta manhã que o domingo é o sinal da besta. E agora vocês vão ouvir que o sábado é o sinal de Deus. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim. Então esta foi a mensagem desta manhã, para que vocês se acordem e se convertam ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.